Obrigada, gente. Brigadíssimo, Isa. Não, agora acionei aqui. A gente vai fazendo as coisas com pressa. Não tinha nem acionado, não tinha visto, não tinha acionado aqui o chat também. Agora já está tudo aqui na telinha. Perfeito. Obrigado, João. Obrigado, Isa. Então, nessa semana derradeira aí, a gente entende, claro, e somos absolutamente solidárias aí a essa expectativa de vocês, faz parte dessa reta final. Estranho seria se esse sentimento não aparecesse, é sinal de que a jornada foi bem feita, né? Se vocês estivessem aí no momento, deixa acontecer, deixa rolar, vamos ver, de desdém, né, de descaso, aí é que a gente sabe que não é assim, né? A gente acompanhou durante todo o ano aí o envolvimento, a energia, o comprometimento, a responsabilidade de vocês. Não é por outra razão que, olhem só, sala cheia aqui também agora num sábado de manhã, feriadão, né, uma semana da primeira prova do Enem. Então, mais uma vez, a gente agradece imensamente esse companheirismo, essa parceria toda aí de vocês, e a convicção de que os bons resultados estão cada vez mais perto, né? As boas notícias, as listas, as aprovações. Até o site do INEP resolveu funcionar um pouquinho melhor esse ano. Eu sei que ele deu problemas, espero que todo mundo aí, todos e todas, tenham conseguido acessar os seus locais de prova, mas até onde eu consegui alcançar aí nos relatos de vocês, alunos, alunas, parece que a coisa rodou um pouco melhor, né? Embora as notícias aí das coordenações, das demissões não sejam muito alvissareiras, mas esse é outro capítulo. Pessoal, o que a gente pensou aqui, combinamos, e eu preparei aqui, nós preparamos, exatamente por conta de ser o nosso, e eu já vou começar a sentir saudades, tá? O nosso último encontro, é uma espécie de... eu não chamaria, eu até registrei isso nos slides, vocês vão ver, revisão, que é o nome tradicional, mas, na verdade, muito mais uma tentativa de resgatar aí como orientações finais, né, alguns aspectos, alguns elementos, algumas características, algumas informações que, evidentemente, vocês já viram, nós já conversamos sobre essas questões todas aqui também durante os nossos encontros, mas agora no conjunto da obra, como resgate, como reforço, justamente, de novo, porque semana que vem acontece a prova, pensamos que é importante pedagogicamente aí para essa preparação final de vocês, tá? Então eu vou subir aqui a tela, o slide, e a gente vai seguindo aí esse mini roteirinho, e por favor, à vontade, absolutamente à vontade, o roteiro também aí, esses itens todos foram pensados para também dialogar com as dúvidas de vocês, as inquietações de vocês, questões que ainda possam ter ficado não muito bem resolvidas aí ao longo desse processo, e que a gente possa ajudá-los e ajudá-las aí nessa dimensão derradeira aí, nesse encontro nosso, tá? Vou subir aqui. Vamos lá. Todo mundo consegue ver? Aqui abriu para mim. Tudo normal? Tudo sossegado? Dá para ver, foi? Sim, Chico. Sim. Obrigado, Júlio. Obrigado, João. Então, pessoal, revisão e orientações finais. Pensando aí no que... e, claro, é um apanhado geral, né? É uma sistematização aí de alguns elementos, de algumas referências que são, se a gente puder chamar dessa maneira aí, os campeões, as campeãs, perdão, de audiência, quando a gente tenta organizar esse conteúdo, justamente para afinar aí esses instrumentos e a orquestra poder tocar de maneira suave, harmônica e belíssima no próximo domingo, no dia 21. Tá? Antes de entrar aí no primeiro slide, só lembrando, pessoal,
falamos disso exaustivamente, mas eu não vou ter nenhum constrangimento em reforçar, tá? Em resgatar. Tradicionalmente, né, é uma espécie de padrão, não é imutável, não é absoluto, é possível, sim, que aqui e acolá surjam e apareçam diferenças, novidades, mas se a gente puxar a linha histórica, a série histórica, os últimos temas, as últimas propostas do Enem, elas estão fortemente pautadas por algumas características que a gente chama de estilo Enem, personalidade Enem, o DNA do Enem. Tá? Eles trabalham com questões de interesse público, problemas que têm alcance e relevância social, que estejam sintonizados, e aí na lista, né, na relação, nos tópicos das atualidades, nos temas das atualidades, tá? Portanto, estar ou acompanhar aí o que está acontecendo nas diferentes áreas do conhecimento, noticiários, leituras, isso é importante, né? E, em geral, salvo uma ou outra edição, as exceções que confirmam a regra, o Enem puxa essa discussão e pede essa problematização à luz da realidade brasileira, cenário brasileiro. Tá? Então, racismo na sociedade brasileira, intolerância religiosa na sociedade brasileira, violência contra a mulher no Brasil, democratização do acesso ao cinema no Brasil, estigma da saúde mental no Brasil. Tá? Eles trabalham com esse conjunto de características. Tá? É o que a gente chama, de novo, de perfil do Enem, de identidade dos temas sugeridos e encaminhados aí pelas propostas do Enem. Tá? Muito bem, vamos lá. Vocês consultaram aí as áreas dos candidatos, ou do candidato, da candidata, viram lá o local de prova de vocês, atentem-se, fiquem aí atentos, atentas aos horários, abertura de portões, entraram, sentaram nos seus lugares, as suas carteiras, se acomodaram, horário chegou, a prova começa a ser distribuída, vocês abrem lá o caderninho de questões e leiam atentamente. Por favor, pessoal, não pulem essa etapa, ela é fundamental, decisiva, tá? Os textos da coletânea. Tá? Por quê? Muitas vezes a gente bate o olho no tema, né? Ele vem, em geral, destacado ali, sublinhado, ele chama atenção, a gente bate o olho no tema, já sei o que eu quero escrever. E pulo, porque o tempo é curto, o relógio está correndo, a gente tem ali as outras questões todas para resolver, pulo. Só que a coletânea de textos ela é fundamental por várias razões. Ela dá suporte, ela dá apoio, ela traz dados, ela traz reflexões, informações que podem fortemente ajudá-los e ajudá-las na construção do raciocínio, no desenvolvimento, ideias, estalos, e ela muitas vezes, ou em quase todas as vezes, já sugere qual é o rumo da prosa. Né? Qual é o encaminhamento, qual é o contexto, qual é o cenário, qual é o recorte que a proposta pretende observar, ou que o corretor pretende encontrar e observar quando for fazer a avaliação, a leitura dos textos de vocês. Tá? Ontem ainda, numa outra aula, eu estava com alguns alunos e um deles falou, olha, puxa, comentando sobre a proposta, era a imagem do Brasil no exterior, não era o Enem, não, tá? Era estilo VUNESP, porque ele estava se preparando para a prova da Unesp, que nem é agora, mas ele faz a primeira fase, então ele já está pensando, eles já estavam pensando lá adiante. Lá, quando eu bati o olho, eu falei, eu já sei o que escrever. Só que ele foi ler os textos de coletânea e ele viu que se ele tivesse escrito aquilo que ele tinha em mente de primeira, ele teria se estabacado e tomado um chão, tá? Porque não era exatamente o encaminhamento da proposta. Tá? De acordo com a coletânea. Então, a coletânea ela cumpre várias funções. Ela não é, pessoal, uma peça aleatória, decorativa, não são alegorias e adereços. Tá? Ela nasce, inclusive, com essas tarefas, essas missões todas. Acreditem, em algum lugar do passado, numa galáxia muito distante,
não existia coletânea de textos em provas de redação de vestibular. Tá? Eles soltavam lá o tema secamente, duramente, objetivamente, e você que lutasse, você que se virasse nos 30. Então, ia lá. Como a TV, eu lembro desse direitinho, porque foi um dos que eu fiz. Como a TV, o meio televisão, TV, ou ver você. Tá? Como a TV. E vinha lá a frase. O que eu escrevo sobre essa encrenca se eu não tenho diretriz, se eu não tenho norte, se eu não tenho farol? Mas era assim, tá? Ufa, respiremos. Ótimo que os textos possam cumprir esse papel aí de apoio. Tá? Pessoal, por favor, acionem aí os microfones, disparem as perguntas no chat, qualquer dúvida, para que vocês não saiam com nenhum pontinho de interrogação fantasminha ainda vagando, assombrando aí as cabeças de vocês, tá? Absolutamente à vontade. Sim, gente. E, Chico, só para fazer um adendo, né? Vai, nas claro, aulas que foram mais de ortografia, coesão, coerência, a gente conversou sobre pontuação também. Se tiver ainda alguma coisa, tá na dúvida de crase, não tem problema. Aproveita agora que a gente está aqui para responder, tá? Boa. Podem mandar no chat, podem ligar o microfone também, fiquem à vontade. Boa, obrigado, João. Isso mesmo, nadinha de pontos de interrogação. Pessoal, a gente tem que sair daqui com um sorriso daqui aqui, ó, né? Sem carrancas, sem expressões de aflição, tá? De ansiedade, de expectativa, sim, aí é outra história, tá? Mas é o gostinho bom do que tá, das boas novas que estão por vir. Pessoal, lembrem-se também, por favor, que o texto que o Enem Cobra pede e exige de vocês, ele compõe aí, está lá naquele grupo que a gente chama de gênero dissertativo argumentativo. Tá? E essa é uma atenção também, um cuidado muito importante, ou importantes, porque esse é um dos critérios de desclassificação de redações zeradas, tá? As redações que não atendem ao gênero dissertativo argumentativo. Então, alguém que escreva uma carta, a carta pode estar linda, maravilhosa, super bem escrita, boa linguagem, vocabulário e até dialogar com o tema, mas ela não é um tema, ou perdão, não é um gênero, o texto não é um gênero dissertativo argumentativo. Você pode contar uma história, né? Era uma vez um menino que sofreu preconceito, é uma narração, não é uma dissertação sobre preconceito, sobre estigma, sobre saúde mental. Tá? Então, o texto argumentativo dissertativo ou dissertativo argumentativo, ele tem aí, já a gente vai passear de novo, com profundidade, com detalhes, resgatar aí também algumas das principais características. Tá? Sempre tenho dificuldade em fazer o final os nomes das organizações estaduais e governamentais que ajudam a mudar algo no Brasil. Saída estratégica, Flora, Letícia, é você trabalhar com, se forem os órgãos oficiais, tentar associar da maneira mais precisa possível, mais pertinente, a solução, entre aspas, né, a ação, a proposta que você está sugerindo com a área de atuação. Então, se é, por exemplo, alguma coisa que vá combater preconceitos, Secretaria, Ministério dos Direitos Humanos. Se é alguma coisa que vai trabalhar com uma dimensão mais econômica, financeira, Ministério da Economia. Se é alguma coisa que vai trabalhar de maneira mais específica com ações de alfabetização, pedagogia, Ministério da Educação. Tá? Tentar associar a proposta e o conteúdo que ela carrega consigo com a entidade, entre aspas, aí, né, a instituição responsável no plano federal, em nível federal, por aquela atuação. Tá? Você pode trabalhar com as ONGs, você pode trabalhar com movimentos sociais, você pode trabalhar com coletivos que atuam nas comunidades, sindicatos, tá? Isso tudo é possível. Tá? Então, acho que tem aí algumas pecinhas que vocês podem mover para tentar cercar essa dificuldade, ou para tentar enfrentar, perdão, essa dificuldade. Vai lá, João. Não, só para complementar, acho que, em primeiro lugar, tentem ir por essa via que o Chico falou. Se tiver muito difícil, pensem em escolas, pensem em meios publicitários, né? Fica um pouco clichê falar assim que é uma forma de conscientizar a população, mas vocês podem falar de
mudar hábitos sociais, né? Estabelecer rodas de conversa, estabelecer, enfim, profissionais da área, sabe? Então, tentem deixar um pouquinho mais abrangente se tiverem muito na dúvida, tá? Mas pensem sempre, então, associem mesmo com com o ato de cada ministério, de cada secretaria, né? Ministério da Fazenda, então, Economia, enfim. O Savão mandou outra pergunta. No caso de educação, seria, no caso, o Poder Executivo por meio do Ministério da Educação? É possível, Isso, sim. Você pode chamar de Poder Executivo, você pode chamar de governo federal, a referência aí ela pode ser feita de diferentes maneiras. O mais importante, Savon, é você associar isso que eu vou chamar aqui de chave fechadura, né? A ação e o responsável por ela, elas têm que se encaixar, elas têm que se combinar, tá? Então, sim, o governo federal, a presidência da República, o poder executivo, por meio do ministério tal, perfeito, porque você trabalha com a dimensão geral, né? E aí o responsável especificamente por aquela ação singular, né? Por aquela iniciativa que você está sugerindo. Tá? Se fosse, por exemplo, a campanha de conscientização para combater o negacionismo da vacina e permitir que as pessoas se imunizem, Ministério da Saúde. Né? Se você quiser sofisticar um pouco mais e lembrar, o Ministério da Saúde já é suficiente. Tá? Eu vou avançar por meio do Plano Nacional de Imunização, aí você vai, mas desde que se tenha segurança, tá, pessoal? Mergulhos no escuro, não. O Ministério da Saúde já é suficiente. Tá? A gente está trabalhando com outro grau aqui, um outro estágio. Tá? Usem uns termos-chave, tipo órgãos, assim, né, instituições relacionadas à saúde, se tiverem muito na dúvida, tá? E a Letícia levantou a mão. Por favor, vai lá, Letícia. Olá. Não, eu queria perguntar assim, no caso se, tipo, fosse relacionado ao meio ambiente, né? Aí tem várias coisas que a gente faz no dia a dia que pode prejudicar, né? Então eu poderia colocar isso, só que se eu quisesse colocar alguma coisa, tipo, do Ministério do Ambiente, aí eu escolheria para falar sobre uma das formas, ou eu poderia falar dos dois, tipo? Na proposta, como proposta de intervenção? Se eu falasse que o Ministério do Meio Ambiente tinha que fazer alguma coisa. Só que aí eu falo só dele, ou eu falo também que a população devia fazer? Ou só um tá melhor? Deixa eu ver se eu te ajudo. Tentar, sempre, Letícia, por favor, associar e conectar mesmo, né, a proposta ou as propostas de intervenção com os problemas e a natureza dos problemas que vocês apresentam, sobretudo na tese. Tá? Vou tentar objetivar isso por meio de uma ilustração, de um exemplo, tentando contemplar um pouco da tua dúvida. Se eu me perder, por favor, me puxa à vontade. Então, vamos lá. Na tese, você vai dizer que o problema do meio ambiente no Brasil está ligado à ausência, né, a não fiscalização do Estado, do governo brasileiro, que resulta nas queimadas, por exemplo, na Amazônia, e a população que descarta lixo nos rios, nas áreas próximas de proteção. Tá? Quando você vai para a proposta, aí você vai discutir no primeiro parágrafo a questão de desenvolvimento, de argumentação, você vai desenvolver, vai problematizar essa questão da Amazônia, da queimada do governo. No desenvolvimento 2, você vai trabalhar especificamente com esse problema local, né, da comunidade ou das comunidades, dados, exemplos, a gente já fala disso. E no final, na proposta de intervenção, você vai ter que pensar, primeiro, numa proposta mais ampla, então, reforçar os mecanismos, a legislação de fiscalização, o IBAMA, para que ele possa ir para a Amazônia, combater as queimadas, isso é governo federal. E aqui, para pegar o gancho do João, por exemplo, uma campanha de conscientização que organize a comunidade local e permita e crie espaços adequados para descartar o lixo reciclado, pronto. Tá? Você resolveu o problema A mais amplo, problema B mais específico, com duas propostas bem bacanas. Tá? Te ajuda? Nossa, pronto, arrasou, foi lá. Chico. Foi lá, pronto. E outra instância que a gente não comentou também, que nesse caso acho que é quem eu iria alfinetar na minha conclusão, são as grandes empresas, né? Então, estabelecer programas para que as empresas privadas mesmo trabalhem com isso, tenham profissionais do meio ambiente, gestão ambiental, sei lá, que tentem contemplar essa área e fazer acordos para as empresas, enfim, liberarem determinada quantidade de gás, enfim, sei lá. Mas está ótimo.
Eu vou colocar aqui no chat, gente, a lista das competências do Enem, porque eu não sei se a gente falou disso muito durante o semestre, Ótimo, mas pode continuar, ótimo. Chico. Aí eu vou colocar aqui. Obrigadíssimo, e aí, enfim, João. vocês continuem Ótimo. à vontade para tirar a dúvida. Tá? Então, vamos lá. Identificamos aí, fizemos a leitura, coletânea, identificamos a pergunta essencial, o problema. Pessoal, planejamento do texto. Tá? Também é uma etapa... já deu para perceber aí que a produção do texto, né, a elaboração da redação, ela é feita de uma sequência, né, bonitinha de etapas. Né? Se a gente consegue organizar isso, claro, administrando o tempo, coordenando todas essas ações, não é que fica muito mais fácil. Tá? Quem sou eu para dizer, ó, vai ser legal, vai ser... Não, tem sempre essa tensão, tá? Mas a zona de conforto é mais, ela se amplia, né? Segurança, confiança, mais tranquilidade para vocês, tá? Então, da maneira de vocês, cada uma tem um jeito, tem um estilo, tem aluno e aluna que trabalha com mapa mental, tem gente que vai fazer rabiscos, tem gente que trabalha com palavras-chave, tem gente que vai trabalhar já com bloquinhos e depois vai subindo flechinha para lá, flechinha para cá, mas é importante fazer um primeiro rascunho, esse planejamento, tá? Para depois poder olhar para esse texto e falar, não, isso aqui tá boa, que legal, esse exemplo, esse dado, não, aqui eu não desenvolvi muito bem, acho que ainda está faltando alguma coisa, vou complementar. Antes de sair fazendo na louca, né, vida louca, pode riscar os textos da coletânea, sim, sem nenhum problema, pode virar do avesso, pode grifar, rabiscar, iluminar, o que você... Ali não pode usar caneta colorida, mas do jeito que você tiver acesso ali, tá? Pode, não tem nenhum problema. O único documento, mesmo no rascunho, Letícia, tá? Ele pode ser, ele pode ser uma bagunça. Se você entender e conseguir passar para o documento final, para a folhinha final, perfeito. O único documento que os avaliadores, as corretoras do Enem vão considerar para efeito de leitura, avaliação e nota é aquela folhinha final, é o documento final, tá? Que vocês entregam. Então, a coletânea, o rascunho, vocês podem virar do avesso, tá? Não tem problema algum. Tá? E eu posso usar os textos de coletânea, pessoal? Sim ou não? Que tal? Que fazemos? Eles estão lá, chamando atenção, dão um pisca daqui. Boa, Letícia. É isso aí. Tá? Sim, Carlos. Boa. Exatamente. Tá? Pessoal, seria um contrassenso, né? Se os textos aparecessem lá, eles são textos de coletânea, eles são textos de apoio, e eu não posso me referenciar, e não posso também usar alguns dados, alguns números, alguns trechinhos. Posso, tá? É um mito, essa história aí sabe aquela lenda urbana, escrita, sabe-se lá onde, ninguém sabe. Ah, não, começa um diz que já não pode usar, não. Se vocês ouvirem, consultarem coordenadores de cursinhos, quem faz as provas de vestibular, manual do candidato, não existe, não há em nenhum lugar restrição, proibição e algo escrito, não pode, ao contrário, tá? É para usar, é para referenciar, é para sustentar. Poxa vida, se lá no texto de coletânea me diz que 70% da Amazônia já foi devastada do ano tal ao ano tal, e eu quero problematizar isso, eu quero refletir sobre isso, por que eu não posso trazer esse dado para cá? Se eu não sou um computador ambulante que tenho decorado todos esses dados na cabeça, nem posso, tá bom? Isso é uma loucura, é sobre-humano, é além das nossas capacidades. Né? Nem a mais perfeita das inteligências artificiais vai reagir dessa maneira. É bobagem. Tá? Então, sim, os dados estão lá, os números estão lá, pequenas citações a gente pode trazer e depois problematizar, e depois interpretar, e depois refutar, e depois discordar. Tá? São estratégias de argumentação. O que a gente não pode é copiar. É usar trechos longos, é só trazer. Então, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu trago 3, 4, 5 linhas do texto 1 da coletânea. O meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu trago mais 3, 4, 5 linhas da coletânea, e o texto está resolvido. Aí o corretor, a avaliadora vão perguntar para você, escuta, e você?
pensa o que é sobre esse assunto, porque você trouxe o fulano, a ciclana, o dado, e você, de maneira original, autoral, não se posicionou, né? É isso aí mesmo, Savon. Desde que você não copie, use a intertextualidade e trabalhe com a elaboração. Vá além, né? Que os textos de coletânea, os dados, os trechinhos, as citações, sirvam exatamente nessa dimensão, pessoal, elementos disparadores, né? Cito, referencio, penso, problematizo, analiso, interpreto, e aí trabalho de maneira autoral. Vai lá, João, por favor. E olhem as outras questões, então vão, né, a gente sempre fala aqui também, abram a prova e vão ler a proposta de redação, vão ler os textos da coletânea, e aí vão pensar, enquanto vocês fazem a prova, vão pensando nessas questões. Sei lá, aparece uma questão lá na área de linguagens do Florestan Fernandes, não sei. Aí a sua proposta tem a ver com modernização. Você já pode pensar como que aquela questão, né, pode entrar. Você não precisa citar diretamente, mas você pode falar de acordo com o teórico Florestan Fernandes, sei lá. E aí, se tiver uma do Foucault, se você conseguir estabelecer paralelos entre algum trecho de um texto, de alguma questão, e o tema, pode te ajudar muito também, caso você não esteja com um monte de repertório lá na hora. Boa, exatamente. Joinha. Obrigado, João. Pessoal, o céu é o limite, tá bom? E as individualidades, as singularidades, as jornadas, as trajetórias, as construções de conhecimento de cada uma de vocês são absolutamente valiosas, preciosas, na hora da construção do repertório sociocultural, tá bom? Esse é outro mito que a gente precisa desfazer. Ok, se eu lembrar de um filósofo, de um pensador clássico, de uma obra da literatura do século XIX, perfeito. Não estou desdenhando, não, tá? Muito ao contrário, isso é conhecimento, também precisa ser, tem a sua relevância, a sua importância, a sua contribuição. A gente precisa passar por esses autores todos, por esses pensadores e pensadoras, tá? Inegavelmente. Mas eu conheço uma série, eu vi um filme, um documentário, um outro livro que não é exatamente um clássico, mas dialoga fortemente essa autora é uma ficção, é um romance. A autora brasileira, periférica, o rap, o slam, por que isso não pode aparecer? Pode. Isso é construção de conhecimento, isso é repertório, isso é vivência, tá? Isso tem um valor, o mesmo valor. Não é tem um valor, tem o mesmíssimo valor. Estou aqui reajustando e calibrando a minha fala. Tá? Tem o mesmíssimo valor. Tá? E deverá ser considerado da mesma maneira como construção de repertório, as memórias, as vivências de vocês, as leituras de vocês, as escutas de vocês, as conversas de vocês. Esse universo que pertence a vocês também deve ser expressado, publicizado no momento em que vocês constroem, porque o texto é autoral, e porque cada realidade é uma realidade, e porque o mesmo tema pode ser lido, olhado, visto, trabalhado a partir de infinitos olhares, né? Eu vou resgatar aqui a nossa querida escritora nigeriana Chimamanda Adichie, ou Adichie, eu já ouvi as duas, não sei exatamente qual é a mais precisa e correta. Recentemente ela participou de um programa Roda Viva da TV Cultura, para quem quiser no YouTube, é maravilhoso. E o livro, né, os livros dela, os romances dela, mas eu quero fazer referência específica a um deles, quando ela fala sobre, foi na verdade uma palestra de 15 minutos, que depois ela transformou num livrinho, que foi lançado aqui no Brasil também, chama-se O Perigo de uma História Única. Né, quando ela discute lá como nós nos tornamos reféns, prisioneiros das narrativas oficiais, das narrativas dos vencedores, das narrativas autoritárias, né? Como a mesma história pode ser e deve ser vista, contada a partir de múltiplas perspectivas. Brigadíssimo, João, maravilha, pessoal, vale muito a pena. Lição de casa para essa, até porque não é nada pesado, não é um exercício muito bacana, tá? E ela fala de aborda ali várias outras questões, tá? Então, firmes e fortes, tá? Apostem aí, confiem,
no repertório sociocultural de cada um de vocês. Tá? Tudo sossegado até aqui? Posso puxar o outro slidezinho? Dúvidas, comentários? Seguimos? Então vamos lá. Pronto. Bem rapidamente, bem brevemente, lembrando aí como é que a gente organiza esse texto, tá? Até para que esse material possa também ficar como mais um, a gente já disponibilizou, mas nunca é demais, mais um elemento, documento aí de referência, de consulta para vocês, né? 30 linhas, tá? Distribuídas ou divididas em 3 blocos, então, introdução, argumentação e conclusão. Em geral, esses 3 blocos traduzidos em 4 parágrafos. Por que 3 e 4? Porque a gente tem um parágrafo de introdução, olha lá, que ele cumpre 3 tarefas principais, pessoal. Ele apresenta o tema, ele dá o tom, a linha geral, então vamos falar sobre isso. Ele contextualiza o cenário, identifica o problema. Então, o Brasil é um país racista, historicamente, estruturalmente, pela sua formação, os navios negreiros. É preciso enfrentar o problema do racismo no Brasil contemporâneo, porque, né, isso e isso. Tá? Já preparei as teses, ou já preparei a tese, e a tese é o ponto de vista, é o ponto de chegada, são as ideias que vocês pretendem defender, sustentar, nos argumentos, nos argumentos no desenvolvimento de vocês, tá? Apresenta, contextualiza e crava a tese. 5, 6 linhas são razoáveis para cumprir essa tarefa, tá? O segundo bloco é que a gente divide em 2, tá? Exatamente porque se entende que o momento da argumentação, a etapa da argumentação, é aquela em que a gente expressa as nossas reflexões, o nosso raciocínio, onde a gente vai construir com racionalidade, com evidências, com dados, com números, com exemplos, com comparações, com citações, com memórias, né, com esses registros todos de construção do conhecimento, eu vou sustentar aquilo que eu disse. Tá? Então, se eu termino a tese dizendo, se eu termino a introdução com a minha tese dizendo o que eu penso, cada um dos argumentos vai ter que ser forte e consistente o suficiente para dizer por que eu penso. Tá? O que eu penso e por que eu penso. Tá? E aí a gente chega na querida, adorada e às vezes temida proposta de intervenção, é a conclusão. No Enem ela tem essa característica específica, né? Ela não é só uma conclusão que faz a amarração final, a síntese, mas é uma conclusão que projeta algo, né? Que tem uma perspectiva de atuação concreta, que eles chamam aí de proposta de intervenção. Eu tentei identificar ali as 4 perguntas, é uma espécie de roteirinho básico para vocês fazerem lá na hora o check, né? Deixa eu conferir aqui se eu conseguir responder. Quem, o agente, faz o quê, a ação, né? Com quais objetivos, então, qual a sua intencionalidade, o que ele pretende, ou o que você pretende que ele pretenda com isso, tá? E por quais meios, né? O como, o caminho, o instrumento, né? Então, o Poder Executivo, por meio do Ministério da Saúde, vai desenvolver uma campanha de conscientização e de vacinação em massa durante 2 meses para garantir que 80% da população, ao final desse processo, fique imunizada, consiga garantir a tal da... Eu odeio essa expressão, tá bom, pessoal? Mas é o que eles têm usado aí como... proteção coletiva. Pronto, troquei, porque eu ia usar a tal da imunidade de rebanho, mas é horrível, né? Então eu vou usar a proteção coletiva, tá? De maneira que a pandemia possa ser controlada e assim por diante, tá? Então, tentar construir aí uma sequência que me diga quem vai fazer o quê, com quais objetivos e por quais caminhos. Assim, essa campanha vai ser divulgada pelas redes sociais, por meio de um aplicativo,
modulado de acordo com as idades, por conta da linguagem, né? Aqui para os adolescentes é uma, para a meia-idade é outra, a gente vai lapidando e adaptando também a proposta. Tá? Podemos mais um pouquinho? Não estou querendo acelerar não, pessoal, é só... E complementando o que o Chico falou, gente, vejam aí nas competências que só propostas de intervenção sozinha vale 200 pontos para vocês. Perfeito, então, João. Cuidem bem dela. Uma boa proposta de intervenção já coloca ali, ó, plim, pingou na cestinha de vocês 200 pontos. Uhum. Tá? Isso faz toda a diferença também. Então, cuidem dela com muito carinho. Né? E essa competência 4 talvez seja mais subjetiva, diz respeito ao estilo de escrita, no sentido de como que vocês sequenciaram o raciocínio, se ficou uma coisa encadeada, se vocês usaram as conjunções corretamente, tá? Então, acho que a norma culta a gente falou bastante sobre, né? Pontuação, acentuação, essas coisas. Adequação ao tema enfim, continuar num fio condutor, não ficar indo para outras questões paralelas ao tema principal. A argumentação é o centro do texto, né? Aí que a gente mostra o nosso repertório, o nosso estilo de escrita de novo, enfim. E aí sobre a 4 e a 5 a gente já conversou. Então deixem tudo assim, o raciocínio bem organizadinho para ficar tranquilo com a pontuação e a competência, porque no fim acaba sendo, lembro que acho que foi a Flora que perguntou no começo do ano se ia ficar tudo meio igual, e as redações não vão ficar iguais, porque, como o Chico já falou, a experiência de cada um é sempre única, cada cabeça é um romance, não é nem uma sentença, mas a gente consegue, enfim, se ajustar de acordo com essas premissas básicas que o Enem tem. Obrigado, João. E pegando o gancho exatamente nisso, o João falou da linguagem formal, da norma culta. Pessoal, é isso também, tá? É outra competência, é importante. Isso não significa uma linguagem chata, incompreensível. A gente às vezes também escorrega, né, no 8 ou no 80. Não é erudita, não é nada disso. É uma linguagem sóbria, serena, séria, correta, que dê conta das normas cultas da língua portuguesa. Eles estão fundamentalmente querendo diferenciar da oralidade. Quando a gente fala, a gente se expressa de uma outra maneira, mais solta, mais informal, mais leve, mais espontânea. Eles querem avaliar a condução da escrita, tá? E impessoal. Então, é um negócio, é uma coisa meio estranha, porque, bom, é um texto autoral, mas eu não apareço nesse texto, tá? Porque eu não uso. Quero ajudar na proposta de intervenção. Eu vou ajudar. Não, é o Ministério, ou se não for, é o oculto, né? Considera-se, recomenda-se. Isso, né? Aproveita que no português dá para usar voz passiva, oração sem sujeito, todas essas coisas. Então, pode-se dizer que é importante entender que, sabe? Nesse sentido, a língua portuguesa ela é absolutamente generosa e parceira. Sim, tá? Ela permite livre. várias entradas aí. Tá? Escapem das generalizações, daquela tudo, isso, aquilo, muito, vários. Isso é impreciso. Né? Tentem trabalhar sempre com um grau de exatidão, de precisão, porque isso vai mostrando também a habilidade de construção do raciocínio. Tá? Frases longas que ficam confusas, então um período que eu começo lá na linha 5 e venho, boto ponto na linha 11. Né? Tá errado? Tecnicamente, não, mas a tendência é que ele fique confuso, porque em 6, 7 linhas desenvolver várias ideias sem as pausas, sem as conexões, sem os conectivos, tende a ficar complicado. Tá? Escapem das gírias, eles não aceitam, tá? Eles entendem que é até discutível, tá? Eu tenho lá as minhas ressalvas, mas isso não conta, isso não quer dizer nada. Tá? Desconsiderem o que o Chico pensa, tá? Porque o Enem vai entender que não vale gíria, que não vale dito popular, que isso não tem força argumentativa. Tá? Não precisa título, o Enem, a redação do Enem não cobra de vocês título, mas eu posso colocar? Pode,
mas você vai perder uma linha, por exemplo, porque é aquele espaço, são as 30 linhas, então se uma das linhas for ocupada pelo título, você vai ter 29, ou às vezes tem algumas que pulam a linha, vão sobrar 28 linhas, e aí fica ainda mais difícil, né, para construir ali mais o desafio mais intenso para construir o texto. Tá? Observar e respeitar o número de linhas. O Enem desconsidera e zera as redações que não atinjam o número limite mínimo, o mínimo de linhas, o número. Aqui me atrapalhei. O Enem. Vamos voltar. Tá? Voltemos para a primeira cena. O Enem desconsidera as redações que não atinjam ao menos 7 linhas. Tá? Essa é uma das razões pelas quais algumas redações são zeradas. Então, pelo menos, porque eles entendem que, no mínimo, é o mínimo razoável para você iniciar um raciocínio. Tá? E o Enem também não considera aquelas que ultrapassam as 30 linhas. Tá? Então, tenho certeza que vocês vão construir ali 25, 26, 27, 28, 29, 30 linhas com tranquilidade, com facilidade. A gente acompanhou vocês aí nas correções, nos simulados, tudo certinho. Tá? E não menos importante, pessoal, textos que respeitem absolutamente os direitos humanos. Tá? Não confundir, eu insisto sempre muito nisso, sei que já disse isso para vocês, peço licença para ser repetitivo sem ser cansativo, não confundir discurso de ódio com liberdade de expressão jamais. Isso vale para a redação e vale para a vida da gente, para a conduta da gente, como princípio, como valor humano. Tá? Uma perspectiva é eu ser favorável ou ser contrário à privatização de empresas. Isso é um debate de ideias. Esse é um debate de ideias. Posso concordar, posso discordar. Tá? O que não cabe? Discurso de ódio, xenofobia, homofobia, machismo, né? Racismo, LGBTQIA+, fobia, tá? Extermínio, pena de morte, tudo aquilo que atente contra a dignidade e os direitos humanos, a cidadania, golpe de Estado, porque atenta contra a democracia, portanto, direitos humanos. Tá? Então, estejam atentos, porque não se trata, por favor, de opinião. É fundamento, é valor, é estrutural, é condição de dignidade humana, é civilização. É disso que a gente está falando. Tá? Então, diferenciar isso e respeitar profundamente os direitos humanos. O Enem cobra isso. Todos os vestibulares, a gente está aqui no Enem, o Enem cobra isso de vocês. E como referência de mundo, valor de mundo, né? O mundo em que a gente quer viver é um mundo em que os direitos humanos sejam observados e respeitados inquestionavelmente, independentemente de qualquer outra condição. Tá? Só para a gente deixar aí acertadinho. Tá? Muito bem. Se a gente não tiver mais dúvidas, tá aí para vocês, pessoal. O nosso mais profundo agradecimento, tá? Muitíssimo obrigado, gratíssimo, uma alegria imensa, um prazer gigantesco poder acompanhar vocês aí nessa jornada tão bonita de dedicação, de comprometimento, e sim, tá? Digo isso com muita convicção. A universidade pública é de vocês. Estejam lá, ocupem os espaços, as salas de aula, os corredores, os laboratórios, as bibliotecas, os bandejões, as conversas nos pátios. A universidade pública é de vocês. E eu tenho convicção de que os resultados bacanas, os bons resultados virão, e a gente vai comemorar muito ainda quando as listas começarem, os resultados começarem a sair, tá bom? Boa sorte para vocês, a gente fica aqui nas boas energias, na torcida. Carlos, Mariana, a Flora, Letícia, Savon, todo mundo, eu não estou aqui com a tela aberta, mas, por favor, isso vale para todos, todas e todes, tá bom? Ótima prova para vocês, a gente está aqui
na imensa torcida. E quem ficar aqui em São Paulo passar na USP, chama no WhatsApp. Aquilo. Não, mas foi muito bom, gente. Foi muito bom acompanhar a trajetória de vocês, assim, ver as redações, e aí a gente fala das questões para mudar, assim, alguma questão de pontuação, alguma coisa de argumentação, vocês mandam para a gente de novo. É muito legal ver essa evolução. Ó, agora eu estou vendo aqui, ó, Letícia, o Vitor, a Jamile, o Vitor Fonseca, a Mariana, o Lucas Savon, Letícia, a Nana, a Júlia, a Flora, o Carlos. Brigadíssimo. Excelente prova para vocês. Arrasem. E a gente continua conversando. Sempre.